bem-vindos! Você está na Escola de Educação Sistêmica, eu sou a professora Eli Baido e é um prazer ter você aqui. Hoje eu quero mostrar para você o que uma caixa de ferramentas e um guarda-chuva pode transformar a sua sala de aula. Pode ter como estratégia de mudança, qual a estratégia utilizada por essas dois objetos, duas ferramentas que eu vou trazer aqui para você. Sejam muito bem-vindos! Deixa eu ver quem já está chegando por aqui, vai dando boa noite, vai me contando. Hoje, 7 de setembro, feriadão prolongado, né? Para quem mora em Curitiba, amanhã ainda também é feriado, então tem muita gente aproveitando aí para repor as energias. Nós que somos professores, nós ficamos... ganhamos esse tempo, né? Todo esse tempo que a gente ganha, nós usamos para repor, recarregar mesmo as nossas energias, porque depois nós sabemos que a sala de aula muitas vezes ela é muito desafiadora. Então, bem-vinda Maria, a Maria está aqui, a Maria do Carmo, é de Portugal, né? E em Portugal eles estão ainda em recesso escolar, agora no início aí, no meados de setembro, retornam para o seu ano letivo. Muito bem, então sejam muito bem-vindos. Aqui, todos nós brasileiros e também os portugueses, é uma satisfação em ter vocês aqui. Me conta, como foi que você aproveitou esse feriado? Vamos aproveitar para conversar aqui um pouquinho. O que esses professores andam fazendo aí nos feriados de 7 de setembro aqui no Brasil? Me conta aí um pouquinho, que eu quero saber o que vocês estiveram fazendo, até que o Instagram começa a chamar todo mundo aí para a live. Boa noite para Carla. Boa noite para Maria, para Floriceia, para todo mundo que está aí. E aproveita, pessoal, e já envia lá o convite, né? Para os seus amigos professores aí, porque hoje ele é um dia bastante especial aqui para nós da Escola de Educação Sistêmica, porque nós estamos conversando dentro desse mês de setembro, nós vamos conversar muito sobre ferramentas sistêmicas. Então vamos começar falando sobre o que são ferramentas, né? O que é uma ferramenta? Essa palavra ferramenta, se você observar, todos os profissionais que nos cercam sempre estão voltados de instrumentos, sempre estão voltados de materiais, né, que eles utilizam. Então isso nós chamamos de ferramentas. Ferramenta é todo tipo de instrumento que você pode utilizar no seu trabalho. Olha, o pessoal já está contando o que foi que fez aí, meditou, cozinhou, treinou, assistiu aulas do mentoria, que legal. A Kina também esteve estudando, que joia. A Lucinéia fez atividade física, assistiu às aulas e filmes. Isso, nós sempre precisamos, gente, né? Sempre causar essa variedade na nossa vida. Você precisa intercalar, não podemos sempre ficar só no nosso lado intelectual, mas também não podemos ficar só no nosso fazer, só no nosso sentir. Nós já aprendemos que precisamos equilibrar todas essas áreas da nossa vida. Floriceia esteve cozinhando e estudando. Todo professor estuda. Todo professor é um verdadeiro pesquisador. Nós, professores, nós somos assim. Nós estudamos o tempo todo, nós estamos sempre lendo, estamos sempre aguçando a nossa curiosidade, né? E buscando sempre pelo novo, por aquilo que está por vir. Nós gostamos disso e isso nos faz manter-nos em sala de aula sempre muito bem atualizados e ativos com nossos alunos. Então, vamos lá, eu estava dizendo aqui para você o que é uma ferramenta, né? Então, a ferramenta, ela pode ser considerada como um material de trabalho. No nosso caso aqui, ferramentas sistêmicas também podem ser considerados, por exemplo, como exercícios sistêmicos, exercícios feitos em sala de aula, porém, com o devido planejamento, você sabe exatamente o que você quer desenvolver. É bem provável que nas suas aulas, né, você já tenha feito isso de alguma forma. Sempre nós fazemos isso. A nossa aula, ela tem um objetivo final. Então, ela segue um planejamento, do qual nós fazemos esse planejamento, nossas aulas seguem esse planejamento e chegam a um resultado final, né? As ferramentas sistêmicas, os exercícios sistêmicos, eles são idênticos, porém, tem algo diferenciado. O que diferencia, então?
O que diferencia é o que nós chamamos de postura fenomenológica. É uma postura do fenômeno a ser observado. Então, quando você utiliza uma metodologia em sala de aula, por exemplo, eu vou usar uma metodologia, sou professora de matemática, vou usar uma metodologia para ensinar equação do segundo grau, equações do segundo grau. Então eu uso toda uma metodologia, um planejamento, chego no final, inclusive eu posso fazer aqui uma avaliação para perceber o quanto o meu aluno conseguiu compreender aquele determinado conteúdo. No exercício sistêmico, nós precisamos considerar então toda a abordagem fenomenológica. Em que consiste essa abordagem fenomenológica, Eli? Consiste que nós vamos sair todos de um mesmo ponto, porém todo o desenvolvimento do exercício sistêmico, ele vai acontecendo de formas diferentes em cada aluno. Cada aluno vai processar aquela informação de uma forma diferente e vai se chegar a um determinado resultado que é totalmente diferente para cada aluno em questão. Então, nós vamos seguindo uma cronologia do exercício, mas não criamos uma expectativa de um resultado que todos cheguem ao mesmo resultado, como aprender um conteúdo de matemática, como eu dei o exemplo aqui, aprender equações do segundo grau. Também, todos executam todas as ações, mas porém todos eles precisam chegar em um resultado, né? Agora, no exercício sistêmico, o resultado ele é particular de cada um. E muitas vezes esse resultado, o professor ele consegue entender, compreender, ele consegue observar, e outras vezes esses resultados são movimentos que nós podemos chamar inclusive de movimentos da alma. São movimentos que acontecem não só no nosso aluno, mas sim no sistema ao qual ele atua, né? Então, o meu objetivo de hoje é estar trazendo para você aqui essa grande importância, então, de se ter uma caixa de ferramentas dentro da nossa sala de aula. Imagine que nós podemos ter as situações que nós temos em sala de aula e, de repente, para determinada situação, imagina que você abre a sua caixa de ferramentas, né? Para essa situação vou usar essa ferramenta aqui, porque ela vai funcionar muito bem. Então, nós podemos ter diversas situações em sala de aula. E eu gostaria que você escrevesse aqui para mim quais são as situações que nós vivenciamos em sala de aula. Obviamente que nas lives de terças-feiras, todo esse mês de setembro, nas aulas de terça, nas lives de terça, eu vou procurar sempre trazer uma ferramenta e conversar com você aqui sobre essa ferramenta em especial. Porém, cada vez que você escreve um assunto que você vive em sala de aula, ou que já viveu em algum momento, ou viu o professor da sala vizinha falar, né? Toda vez que você contribui dessa forma aqui comigo, me faz também em pensar em trazer soluções para essas questões que vocês trazem aqui. Exemplos. Vamos pensar aqui. Na sala de aula, talvez aconteça bullying. Existe ali algum exercício sistêmico, uma ferramenta sistêmica que eu possa utilizar para falar com meus alunos sobre bullying? Sim, existe. Pode ser que o seu aluno, como o pessoal de Portugal, né? Eu vi que a Silvia também está aí, também é minha aluna lá de Portugal, estão chegando agora e é a ferramenta que eu vou falar hoje. Como eu faço quando um aluno está chegando novo na minha sala de aula? E também existe uma ferramenta sistêmica para ser utilizada para essas situações. Vamos a outros exemplos de sala de aula. Uma turma muito indisciplinada. Vamos imaginar, se minha turma é indisciplinada, existe uma ferramenta, existe um exercício que eu possa utilizar para trabalhar em sala de aula? Sim, existe. Vamos imaginar aqui outra situação de sala de aula. Alunos que de repente podem se agredir verbalmente ou até mesmo fisicamente. Ele tem como
ter esse olhar sistêmico para essa situação em sala de aula e desenvolver alguma atividade? Sim, existe sim. Olha aí, meu querido aluno Thomas Rafael está presente aqui na live. Thomas, seja muito bem-vindo, né? E então, a Maria está colocando aqui, ó, o aluno não querer fazer as tarefas que o professor propôs. Legal, Maria, olha aí, ó, existe ferramenta para isso? Talvez ainda não exista, mas nada é impossível que eu não possa desenvolver. Então eu posso olhar para isso, né? Eu vou me conectar a essa situação e com certeza eu vou estar postando aqui no perfil, né, Eli Baid Oficial, eu vou estar postando então respostas a essas situações que vocês me trazem, tá bom? Então nas lives de terça-feira eu sempre vou estar trazendo uma ferramenta que seja pertinente e durante a semana, toda semana, hoje, por exemplo, se você for lá no nosso feed, você vai ver que tem um vídeo lá falando sobre convocar o seu maior exército, né, para levar para a sala de aula. O exército que você pode levar para a sala de aula é o seu pai, sua mãe. O professor faz isso, o aluno faz isso e a aula tem uma outra dinâmica, né? Então, vão escrevendo aí. Enquanto eu vou conversar com vocês sobre a ferramenta que eu preparei hoje para conversar, vocês podem continuar então escrevendo quais são as situações de sala de aula e que depois eu venho produzindo os conteúdos para vocês em relação a essas questões aqui. Você também pode interagir a todo momento, que em algum momento eu paro para ler aqui os comentários de vocês e aí eu vou trazendo aqui, conversando com vocês e trazendo as soluções que vocês me pediram, tá bom? Eu também vou trazer para vocês exercícios sistêmicos que podem ser feitos dentro de cada disciplina. Então, se você, de repente, é um professor regente em sala de aula, dependendo da turma, né? Você é o professor principal da sala de aula, ou como no meu caso, que atuo no ensino fundamental 2 e ensino médio, eu tenho aulas, né? Eu tenho aulas que são separadas. Aula de matemática é um professor, aula de português outro professor, aula de história outro professor. Enfim, para cada disciplina tem sim uma ferramenta sistêmica que pode ser utilizada como apoio, então, para a sua sala de aula e que isso vem sempre ajudar o nosso aluno a ter uma melhor organização. Lembrando que toda ferramenta sistêmica ela é apoiada e amparada dentro das ordens do amor, que são as 3 leis sistêmicas, né? As 3 leis sistêmicas, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei da troca. Certo lá então? Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui. Professora de educação especial, né? Aluna com déficit de atenção. Sim, então vai colocando aí quais são suas situações em sala de aula. E lembre, eu vou responder você continua acompanhando no feed e durante a semana, né? Nós vamos produzindo sempre conteúdos que respondam essas situações que vocês terão em sala de aula, que vocês me contam que vivem em sala de aula, tá certo? Então vamos lá. O que eu quero conversar hoje com vocês é uma atividade que, se você for pensar, o que acontece, né, com o nosso aluno? Vamos imaginar a situação que um aluno está chegando na nossa escola. Toda vez que um aluno está chegando na nossa escola, nós precisamos entender que ele está vindo de um sistema extremamente pequeno que é a família dele, a família atual dele, vamos imaginar assim, considerar apenas aquela célula menor, né, da sua família atual. Então ela está chegando e essa criança, ela chega na escola, ela chega num sistema que para ela é muito grande, né? Ele é muito grande. Então, o que acontece ali? A criança, ao chegar, ao ultrapassar o portão da escola, ela já é tomada por todo esse campo da escola, por toda a informação que a escola tem. Às vezes a escola é mais agitada, às vezes a escola é mais calma, às vezes a escola é mais organizada, talvez a escola seja um pouco desorganizada, não sei. Cada escola tem uma dinâmica. Às vezes a escola tem um processo de hierarquia muito bem definido, que existe a ordem, existe o respeito, já acontece ali dentro. E às vezes o aluno chega ele sai da família dele, está tudo bem com a ordem, ele consegue encontrar a hierarquia na família dele, porém quando ele chega na escola,
e é tomado por essas informações, existe um caos, acontece um caos. Então, tudo isso pode acontecer com o aluno. Depois que ele chega dentro da escola, ele vai procurar uma forma de pertencer, que é a primeira lei, né? A primeira lei das ordens do amor de Bert Hellinger. Ele vai procurar pertencer àquela escola. Especificamente, ele vai procurar pertencer àquela sala de aula da qual ele foi destinado. Lá naquela sala de aula, ele precisa, toda vez que eu faço parte de um sistema, eu preciso me encontrar, eu preciso saber qual é exatamente o meu lugar. Então ele vai procurar o quê? Vai procurar lá dentro da sala de aula encontrar o lugar certo para ele. E talvez ele esteja vindo de uma escola, vamos imaginar que ele esteja acostumado a sentar nas primeiras carteiras. Mas aquelas primeiras carteiras já estão ocupadas, então ele tem que sentar num outro lugar. Tudo isso nós chamamos de adaptação. A criança está se adaptando. Essa é a linguagem que nós utilizamos na escola. Mas a grande verdade, o olhar sistêmico, ele nos remete a entender que não é só uma adaptação. Ele é, sim, uma procura por um lugar e lá, naquele lugar, naquele sistema, pertencer àquele grupo. Depois que ele consegue fazer encaixar como se fosse um quebra-cabeça todas essas peças, depois que ele consegue encaixar tudo isso, algo começa a ficar em paz dentro dele. E quando nós, professores, chegamos então em uma turma e percebemos que essa turma ela está toda indisciplinada, ela está extremamente agitada, que isso acontece muitas vezes, ou então o contrário, né? Uma turma está muito apática. Então, nós vamos perceber o quê? Nós já conseguimos entender se ali a ordem está muito forte, está muito presente, ou se de repente existe essa desordem. A ferramenta, então, quando um aluno está chegando novo na escola. Então, nós temos duas situações que o aluno pode chegar novo na escola, né? A primeira delas, duas ou três situações até eu poderia citar. Então vamos lá, eu vou dar sempre um exemplo da minha escola e você pode também me perguntar, né, de uma situação de alunos novos. O nosso objetivo é, como é que eu faço quando está chegando um aluno novo na minha escola? Então, qual é a primeira situação? Bom, a primeira situação para nós é quando se dá início do ano letivo. No início do ano letivo, pode ser que você encontre uma sala, por exemplo, como um sexto ano, que é o meu caso, né? São alunos que estão vindo de outras escolas e é a primeira vez que está chegando na sala de aula aqueles alunos, naquela escola. Então, aqui, essa é uma ferramenta que eu posso usar, né? De boas-vindas, é claro, dizendo a primeira frase, né? Sejam bem-vindos, e você já sabe, porque você já vem me acompanhando de algum tempo, e você sabe que nós sempre usamos essa frase, né? Sejam bem-vindos, acolhendo todo o sistema. Começa por aí, né? Começa por aí. Então, vamos lá. Qual é a situação, Eli? A situação é a primeira vez que uma turma toda está chegando, a turma toda é nova na escola. Se a turma toda é nova, eu preciso fazer com que essa turma tenha o senso de pertencimento para aquela escola. Então, primeiro, eu uso as boas-vindas. Sejam bem-vindos, né? Uso as boas-vindas. Outra coisa que eu posso fazer é fazer um círculo, né? Um círculo. Imagina que de uma das pontas vai partindo como se fosse um caracol. E os alunos, a tal ponto que os alunos vão ficando um de frente para o outro, como se estivesse fazendo um grande reconhecimento um do outro. Então, um olha nos olhos do outro e diz, seja bem-vindo, eu vejo você. Não precisa verbalizar, porque às vezes, dependendo da turma, eles não conseguem fazer isso. Então, você, professor, pode pedir que eles façam isso em silêncio, mas que eles, né, tenham essa intenção. Seja bem-vindo, eu vejo você. E vai passando naquele círculo até que todos passem por todos. Então, essa é uma primeira dinâmica, é uma primeira ferramenta, né? Quando toda a classe é nova na escola. Qual é a outra situação que nós podemos ter? Nós podemos ter uma situação de um aluno que ele está chegando, o ano letivo já aconteceu,
e ele está chegando na turma porque ele está vindo transferido de uma outra escola, às vezes até de um outro município, de um outro estado, de um outro país, não sabemos, né? Então, de que forma eu posso utilizar uma ferramenta que trabalhe o pertencimento e que faça o meu aluno sentir pertencente? Então, o meu aluno está vindo de outra escola. Quando ele está vindo de outra escola, imagina, todos os outros colegas já estão sentados, né? Todos os outros colegas já têm o seu lugar. Então, o aluno precisa chegar e encontrar um lugar para ele. Olha aqui a grande importância, né, de toda a logística da escola. Porque se, por exemplo, vai chegar um aluno novo, que bacana seria a gestão, a equipe pedagógica acompanhar esse aluno até a sala de aula. Então, quando alguém da equipe pedagógica acompanha ele até a sala de aula, já faz com que ele se sinta extremamente acolhido, que ele comece a sentir esse prazer de pertencer àquela sala. E lá, junto com o aluno, então pode apresentar a turma, né? Apresentar a turma e ajudar ele a escolher um lugar. Então ali quem estiver acolhendo esse aluno poderia perguntar, né? Onde você costumava sentar na sua sala de aula? Mais para frente, mais atrás, onde você mais gosta? E talvez a gente tenha que adequar, colocar uma carteira a mais em alguma fileira, para que o aluno sinta-se o mais confortável possível, porque se nós conseguimos fazer isso, existe algo que nós estamos inserindo ele dentro do nosso sistema de sala de aula. Então, bem legal fazer isso com o aluno, né? E aí cabe à professora dizer internamente: você agora é um de nós, seja bem-vindo. E pode colocar esse aluno sentado, então, em sala de aula. Vamos lá, então, primeira situação, quando todos os alunos estão chegando na sala de aula e eles são novos na escola, eles estão chegando na escola e são novos. Essa é uma forma que nós temos de trabalhar. A outra forma o aluno está vindo de uma outra escola. A frase que diz, você agora é um de nós, ela é extremamente importante quando o aluno vem de outra escola. Porque realmente ele precisa ter essa informação como se ele estivesse plugando naquele sistema, né? Como se ele estivesse, imagina que ele está no espaço, está soltinho, ele encontra o sistema da tua escola aí e agora ele fixa ali. Então, isso faz com que ele consiga ficar fixado, ou seja, estar fixado ali é estar pertencente, né? Me sentindo pertencendo. Outra situação é quando um aluno, então, terceira situação. Na terceira situação, vamos imaginar que um aluno, na minha escola, isso às vezes acontece, porque, por exemplo, nós temos vários sextos anos, depois temos vários sétimos anos, vários oitavos anos, vários nonos, vários primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. Então, no mínimo, nós sempre temos aí, no mínimo, 3 turmas, né, de uma mesma série. E, muitas vezes, quando uma criança, um adolescente, ele não consegue se sentir pertencendo àquela turma, é necessário fazer um remanejamento. Então, é necessário fazer com que o aluno saia desse 7º ano e entre num outro 7º ano para ver se ali ele consegue encontrar um lugar. Então, veja, aqui é extremamente necessário a ação de um professor que tem uma postura sistêmica. Porque se o aluno ele precisa ser remanejado daquela turma, precisa ter todo o cuidado. Primeiro, como é que ele está saindo daquela turma se não está acontecendo um movimento de exclusão? Então, nós precisamos cuidar disso, porque toda exclusão gera uma compensação. Bert Hellinger vai nos ensinar isso. Então, é importante que a gente observe que aquele aluno ele possa fazer uma transição, vamos chamar assim, uma transição para outra série, porém sem ser excluído da série que ele está saindo, da turma que ele está saindo, né? Então ele está saindo, exemplo,
Na minha escola tem 5 sétimos anos, né? Sétimo A, B, C, D e E. Ele está saindo do sétimo A e ele vai experimentar o sétimo E. Por que isso vai acontecer? Com certeza existiu uma situação dentro da sala de aula lá do sétimo A e aquela situação fez com que ele não se sentisse pertencendo. Talvez ele em nenhum momento ele estivesse sentindo tão pertencente naquela sala de aula. Então é necessário a escola toma uma ação, a equipe pedagógica, junto com a gestão, com os demais professores, conversam e tomam a decisão de remanejar esse aluno para um outro sétimo ano. Ao chegar lá, nem sempre esse aluno ele é bem recebido. Por que eu sei disso? Porque se toda exclusão exige uma compensação, quando ele sai da primeira turma, né, quando ele sai, se ele não saiu de uma forma harmoniosa, se lá os professores estavam de repente excluindo, entenda que nem sempre a exclusão ela é consciente, na maioria das vezes são exclusões inconscientes que nós fazemos, é por isso que nós precisamos, enquanto professores, fazer uma leitura do que você está fazendo, qual é o pedido. Às vezes nós, professores, pedimos isso para a nossa equipe pedagógica. Poderia tirar o fulano lá daquela turma e colocar numa outra? Não aguentamos mais ele lá, né? Não aguentamos. Quando você diz que você não aguenta o aluno lá, significa então que você está excluindo ele de lá. E ao excluir ele, automaticamente existem compensações. Quais são as compensações ali que existem? Muitas vezes outro aluno vai assumir o mesmo comportamento desse, para a harmonia e o equilíbrio do todo. O equilíbrio do todo sempre vai estar em primeiro lugar. Então, o aluno que é excluído, ele sai e outro aluno automaticamente toma aquele lugar e passa a ter os mesmos comportamentos. Então, aí nós precisamos entender que, mais do que tirar o aluno de uma turma e colocar o aluno em outra turma, você precisa entender o que você, professor, precisa aprender com aquela situação. O que eu, professor, preciso aprender com essa situação. Porque quando eu não aprendo, esses eventos, eles se repetem. Mas hoje aqui o nosso caso é trabalhar, então, essa chegada, essa receptividade da outra turma, desse aluno que está vindo. Então, o aluno está vindo remanejado de uma turma e ele vai entrar na sua turma. O que eu, Eli, faria e vou fazer, porque já sei que essa semana, eu estou falando bastante disso, porque eu já sei que essa semana eu vou receber um aluno novo, né? Então, se eu vou receber um aluno novo na minha sala de aula e ele está vindo principalmente de um remanejamento, qual é o exercício, então, que eu posso fazer? Além de dar as boas-vindas e dizer, seja bem-vindo, eu vejo você, nós precisamos fazer com que ele encontre o lugar dele em sala de aula. Primeiro, ele precisa pertencer. Então, imagine, eu estou com um aluno e esse aluno, eu digo para a turma toda, né? Para o restante da classe, eu digo a eles, então, olha só, vamos dar as boas-vindas ao nosso colega. E aí perguntamos, por exemplo, para ele, né? Como é seu nome? Aí ele fala um nome, normalmente, vamos imaginar. Se eu sou essa pessoa, talvez eu diga assim, né? Qual é o seu nome? Eu sou a aluna que estou chegando. Então eu digo assim, meu nome é Elisângela. Aí a professora ajuda, diz assim, qual é o seu nome completo? Por que a importância de dizer o nome completo? Porque ao dizer o nome completo, naquele momento, ele se conecta ao seu sistema e traz o sistema dele para a sala de aula. Então, é como se fosse uma integração de sistemas que nós estamos fazendo nesse momento. O aluno está chegando, então nós vamos fazer essa integração. Ok. Como é seu nome? Meu nome é Elisângela Rodrigues Baido. Que legal! E como se chama sua mãe? Ah, minha mãe é Eva. E o seu pai? Meu pai é Jurandir. Que legal! Deixa eu contar para você, então, a professora vai servindo como uma mediadora, né? Mediadora dessa interação desses sistemas. Deixa eu mostrar para você quem nós temos aqui na sala. E aí você vai falando de aluno por aluno, ele vai dizendo, eu sou fulano de tal, sou filho da mãe tal e do pai fulano, né?
Todos eles vão dizendo isso. Dessa forma, o sistema passa a se integrar. Eu uso essa ferramenta sistêmica somente quando está chegando, então, um aluno que é da escola. Não, você pode usar qualquer desses modelos que eu disse em qualquer situação. São modelos diferentes, né? Mais do que uma opção de você fazer. São como se fossem versões de uma mesma ferramenta. São versões de uma mesma ferramenta. Então, eu uso essa ferramenta, eu posso ir até determinado ponto. De 0 a 10, vamos imaginar, 0, você não usa a ferramenta, 10, você usou todos os recursos da ferramenta sistêmica, né? Então, você tem como se fossem escalas. Talvez o primeiro exemplo que eu dei, você tivesse utilizado aí só 3 pontos nessa escala, né? Essa última escala aqui, esse exemplo que eu estou dando para você, seria como se nós estivéssemos utilizando todos os recursos, né? Utilizo todos os recursos. E quando que eu utilizo pouco recurso ou muito recurso? Eu utilizo pouco quando eu percebo que aquele pouco que eu entrego é o suficiente para que esse aluno possa se integrar, possa fazer parte. Ou então, eu percebo que existe uma tensão maior em sala de aula, né? Percebo que existe uma tensão maior. Se eu percebo que existe uma tensão maior, eu vou aplicando mais dessa ferramenta, como se eu pudesse entregar mais para que ele pudesse, então, sempre interagir e integrar mais com esse sistema. No modelo que eu estou te falando, então, a apresentação do aluno que está chegando com o seu nome e sobrenome, junto apresentando seu pai e a sua mãe, e você pede para que todos os outros façam a mesma coisa, falem as mesmas palavras. Eu também sou fulano de tal, sou filho da mãe tal e do pai tal, né? Nisso, então, vai começando a organizar melhor essa coisa do pertencimento. Eu vou me sentindo, que legal, né? Eu vejo que eu tenho um pai, que eu tenho uma mãe, e aí você começa a perceber várias situações dentro de uma única sala de aula. E para finalizar essa acolhida a esse aluno, eu faria o seguinte: vou fazer isso com o meu próximo aluno que vai entrar na sala de aula. E vou contar aqui para vocês, se eu puder registrar, vou registrar para poder mostrar para vocês aqui então. O que mais eu poderia fazer? Nós poderíamos utilizar de papéis coloridos pequenininhos, né? Aqueles post-its, e ali distribuir para cada aluno. Imagina que é um post-it, porque aí tem aquela cola que nos ajuda, né? Aquele pedacinho de cola ali que vai nos ajudar. Então, daquele pequenininho, faz com que os alunos escrevam uma palavra ou uma frase que está recebendo o seu colega. Então, cada aluno recebe um papelzinho, né? Cada aluno vai receber um papelzinho e vai dar as boas-vindas ao seu colega de forma escrita. Então, vai escrever ali uma palavra ou vai escrever ali uma frase para aquele aluno. Depois a professora pode passar então uma folha A4, onde os colegas vão colando esses papeizinhos dentro daquela folha maior. E essa folha, então, com muito significado, com muitas boas-vindas, né? Você vai entregar isso para aquele aluno que está chegando naquele momento na nossa sala de aula. Imagine você, vamos imaginar você. Você chegou em um curso, numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, ou num curso livre, seja o que for, né? Você chega e aí você é recebido dessa forma. Aquela turma já está em andamento e aí você é recebido dessa forma. Me conta, qual é a sensação? Veja, perceba isso, sinta isso, né? E depois vai escrevendo aí para mim qual é o sentimento que vem em você. Como você se sentiria se você fosse recebido dessa forma? Onde você chegasse, a professora acolhesse você e falasse: agora você é um de nós, que bom que você está aqui, estou muito feliz, seja muito bem-vindo. E aí fala, né? Qual é o seu nome? Conta aqui para a turma qual é o seu nome, quem é seu pai, quem é sua mãe. Aqui, por exemplo, na nossa uma cidade bem pequena, então é fácil, de repente, até... conheço o pai, conheço a mãe, ele mora lá perto de casa, né? E aí, depois disso, depois de cada apresentação de cada aluno, então, cada aluno escreveria para você um bilhetinho.
com uma frase de boas-vindas, com uma palavra que seja uma palavra positiva, uma palavra incentivadora, que você está ali naquele momento, né? Que bom que você veio, fico feliz com a tua presença, você é muito bem-vindo na nossa turma, vou ser seu amigo no intervalo, vou levar você a conhecer a escola, vou te ajudar nas tarefas da sala de aula, enfim. Várias frases podem ser colocadas lá. Aí imagina que a professora cola tudo isso numa folha A4 e entrega para você e você sai com esse presente, né? De repente à noite em casa você abre aquela folha e tá lá todas aquelas mensagens. Como você se sentiria? Conta aí para mim qual seria o seu sentimento se estivesse vivenciando, né, essa ferramenta sistêmica. Não na postura de professor, mas na postura de aluno. Conta aí para mim qual seria seu sentimento. E deixa eu ver aqui o que vocês escreveram aqui. Algumas indicações que vocês deixaram, né? Pedi que vocês escrevessem aqui, deixassem as indicações aqui sobre o que você gostaria que eu falasse sobre alguma ferramenta em especial. Então, a professora aqui de História escreveu, né? Gostaria de ferramentas sistêmicas para a educação especial com aluna que tem déficit de atenção. Sim, vamos falar sobre isso. A Meire diz assim, aluno que surta quando é contrariado na sua vontade. Legal, olha aí, ó. Às vezes existem alunos que eles não conseguem ser contrariados e eles manifestam aí uma certa revolta, uma certa defesa, enfim, o que a Meire chamou aqui de surta, né? De surto. Então, ok. Depois vou falar mais sobre isso, principalmente aí nos nossos vídeos menores aí que são colocados todos os dias aqui, tá bom? Vamos lá. A Lucinéia falou aqui que na semana passada, durante uma dinâmica, a aluna, quando a equipe dela pontuou, ficou feliz. Quando a outra equipe pontuou, disse, não venho mais no dia da sua aula. Assim. Eu conheço, Lucinéia, uma criança que diz assim, ó, quero brincar com você, só que o jogo é meu e eu sempre tenho que vencer. Então, essa é uma fala, né, que são questões dinâmicas que vêm do próprio sistema familiar. Como eu faço para trabalhar com isso? Também não sei, Lucinéia, estou curiosa para descobrir e assim que eu descobrir aqui com as minhas ferramentas sistêmicas, eu vou trazer algo bacana aqui para você. Gratidão pela sua contribuição aqui. Enquanto isso, pessoal, vai escrevendo aí qual é a sensação que você sentiu se fosse um aluno e fosse recebido com uma ferramenta sistêmica assim. Qual seria, então, o seu sentimento? Vamos ver se alguém já escreveu aqui. Olha aí, a Carla está dizendo, né? Nossa, seria muito acolhida e vista. Exatamente. A maioria dos nossos alunos fazem o que fazem porque não são vistos. Por isso a frase sistêmica, eu vejo você. Porque o nosso aluno, ele precisa sentir que ele é visto, que ele está sendo observado, que ele está sendo amado, ele é visto em sala de aula. Por isso também, na ferramenta de boas-vindas, olhar nos olhos e dizer eu vejo você, né? É muito interessante. Eu faço isso, inclusive, com alunos que estão em casa. Às vezes o aluno tá lá e liga a câmera, desliga a câmera, liga o microfone, aí eu falo para ele assim, vai lá, deixa eu ver você aqui agora pertinho, né? Vamos lá, eu vou ficar olhando para a câmera e você também. Pronto, a professora viu você. E aí ele consegue voltar e consegue participar melhor da aula, porque ele se sentiu visto. Exatamente. Sensação maravilhosa, sensação de acolhida, né? Acolhida, motivada para integrar a turma. Sim, então essa é a ideia dessa ferramenta. É acolher, dizer, aqui você pertence. E o que também, pessoal, vocês precisam ter sempre em mente. Então lembra, o tema da nossa live é como uma caixa de ferramentas, né? Ou como uma caixa de ferramentas e um guarda-chuva mudam a estratégia de sala de aula. Então, a caixa de ferramentas porque você vai utilizar essas ferramentas no seu dia a dia. Um aluno está chegando, você precisa ter em mente que você não precisa trazer um monte de coisas para a sala de aula. De repente, se você não quer fazer o bilhetinho, que tal convidar o aluno a escrever no quadro? Né? Escrever palavras no quadro.
ou passar uma folha onde os alunos possam escrever de forma livre. Enfim, o importante é que você tenha essa conexão, né? E então, você precisa ter em mente essas ferramentas. E o segundo ponto, então, é estar sobre um guarda-chuva. Qual guarda-chuva? Estar sobre o guarda-chuva da pedagogia sistêmica. Então, não dá para você sair por aí fazendo sem entrar em contato. Imagina que quando você chega em casa, por exemplo, não sei se esse é seu hábito ou não, mas é o meu hábito. Eu chego na casa dos meus pais e peço a bênção. Bênção pai, bênção mãe, né? Eu peço a bênção aos meus pais. Todos os dias eu faço isso. Por que eu faço isso? Porque quando eu chego, eu me conecto àquele sistema próprio, eu estou sob aquele guarda-chuva. Então, toda vez que você for fazer uma atividade sistêmica, uma ferramenta sistêmica, traga à sua mente quem lhe ensinou isso, de onde você aprendeu. Eu aprendi na Escola de Educação Sistêmica com a professora Eli. Pronto, você está conectada porque eu estou conectada à fonte, que é a professora Angélica Oliveira e ao professor Bert Hellinger. Então, aqui está a fonte, é um caminho, você precisa ter esse caminho e armar esse guarda-chuva da pedagogia sistêmica. Fazendo isso, você vai estar como se estivesse, assim como nós dizemos, convocando o seu exército, trazendo os seus pais atrás de você. Toda vez que você arma o guarda-chuva da pedagogia sistêmica, você está amparada dentro desse campo. Então, você faz isso e automaticamente você recebe informações como se fosse downloads, né? Que fossem acontecendo em você e você realiza essa ferramenta com muito mais assertividade. Gostaram desse nosso momento aqui? Foi um prazer estar aqui e apresentar para vocês então que nesse mês de setembro nós teremos uma caixa de ferramentas à disposição de vocês sob um grande guarda-chuva da pedagogia sistêmica. Será um prazer estar aqui com vocês. Essas ferramentas, elas me fazem trabalhar de uma outra forma em sala de aula. E é essa forma nova que eu também quero estar dividindo dia a dia com vocês aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu aguardo vocês nos comentários, né? Nós tivemos aqui com certeza hoje mais de 50 pessoas que passaram por essa live hoje aqui. Então eu gostaria de ver muitos comentários de vocês lá dizendo o que você aprendeu. E se ficou alguma dúvida, né? Como que é mesmo, Eli? Fala de novo para mim, me orienta. E se for dessa forma, o que eu faço? Lembra sempre, deixa lá nos comentários porque eu respondo todos eles, tá bom? Aguardo vocês daqui a pouquinho então nos comentários para que você me conte o que você aprendeu, foi bom, foi importante para você esse momento aqui ou eu só roubei o teu tempo. Eu não quero roubar o seu tempo, eu quero entregar para você mais qualidade de vida e qualidade de aula em sala de aula. Um grande abraço, nós nos vemos na próxima live. Tchau, tchau.